E ele falou: você acha desilusão algo bom? E na época eu falei: mas você fica triste, né? Não é uma coisa boa, você fica chateado, você imaginava uma coisa e de repente não é aquilo. E ele falou: mas aí você tá vendo a realidade como ela é. É o maior presente que você pode ter. Fala, alquimistas, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Alquimia de Si. Se você está buscando conhecer um pouco mais sobre você, esse é um espaço que a gente fez para acolher você, então seja muito bem-vindo. A gente está aqui no nosso 6º episódio, hoje recebendo a Cíntia Gasparetti. Boa noite. Uma boa noite aí, seja Paulo, muito bem-vinda. Boa noite, Rafa. Paulo tá por aqui com a gente também. Hoje, como vocês podem ver, o Eloy não tá com a gente, ele teve um imprevisto, não conseguiu estar. Então é isso, seja muito bem-vinda. Falando um pouquinho sobre a Cíntia, ela nasceu aqui em São Paulo, assim como todos nós da Toros, e ela é regente formada pela ECA USP, pianista e educadora musical, apaixonada pelo universo das artes e suas transversalidades. Participou como musicista em trilhas para teatro e cinema e atua como educadora musical em projetos sociais, escolas regulares e aulas particulares também. Aí ela enveredou pelo caminho do autoconhecimento. Ela se formou no Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias Alternativas e estudou várias terapias. Aqui tem 3. Radiestesia, com Sérgio Areias, terapia multidimensional, com Tatiana Rodello, e I Ching, com Roberto Utsu. E aí ela atua como musicista, professora, terapeuta. O que mais? Mil e uma utilidades, né? Bem-vinda mais uma vez, Cíntia. Obrigada. Obrigado por estar por aqui. Gente, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão com a gente nesse episódio. Queria agradecer muito o convite do Rafa, agradecer ao Paulo, obrigada. Prazer é nosso. A gente adora trazer vidas para contar suas histórias aqui. Presente, né? A gente está se presenteando chamando essas pessoas. Exatamente. Falar, nossa. Assim, para nós, todas as pessoas que vêm são... É literalmente isso, assim. É uma oportunidade que a gente tem de bater um papo que talvez a gente não tivesse na nossa vida cotidiana, assim, né? Muitos convidados que a gente traz são pessoas que a gente conheceu, assim, às vezes até por acaso, e pensou, puta, eu quero muito conversar com essa pessoa. E aí a gente traz ela, e aí a conversa rola. E você é um desses casos, inclusive. O Rafa, quando foi te convidar, ele falou assim, eu conheci uma pessoa muito da hora, ela é da música também, não sei o quê. Vamos chamar, tá bom, então vamos. É um presente estar aqui com vocês. As trocas, né? Eu acho que é para isso que a gente se encontra nessa vida, né? Para trocar, para se ajudar, para conseguir construir esse espaço, né? De autoconhecimento, de evolução também, né? Espiritual, evolução enquanto ser humano, né? Então a gente precisa dessas trocas para conseguir evoluir, né? É o que eu acredito, pelo menos. Compartilhando a nossa experiência para, quem sabe, né, levar um pouquinho de experiência para quem tá aí. É interessante também ter essa ponte, né, assim como a Taurus que fala sobre autoconhecimento, e também tem a música muito forte. A gente começou o nosso projeto com a música antes mesmo da página, né? Muita gente que acompanha a gente não sabe, talvez até quem tá ouvindo a gente agora, a música ela veio antes da página, antes de tudo. E você também tem essa grande conexão aí, tem uma caminhada longa com a música. A gente... Nossa, admiro muito seu trabalho, é um prazer. Bom, é isso. Então vamos começando pelos princípios, né? A gente quer trazer as histórias das vidas das pessoas, né? E a gente sabe que muitos dos convidados aqui, se não todos, assim, tiveram uma virada na vida. Mas a gente começa pelos princípios. Então, assim, sua primeira formação foi como musicista, é isso? Sim. E como que se deu essa relação, assim? Você sempre estudou música? Tem gente que estuda desde novinho, né? Não sei, é seu caso. Como que foi até você chegar a ser regente? Então, a música ela sempre esteve presente em casa. Sempre foi uma coisa muito familiar, né? Em casa, nas festas de aniversário, por exemplo, a gente não colocava rádio. Meu pai tocava, minha mãe tocava, cantava. Então... Era meu um pai, sarau, assim. já acontecia esse sarau, assim, muito tranquilamente. E então, eu comecei a estudar regular com o professor com 9 anos. Mas antes, minha mãe tocava, então eu tocava violão com ela me ensinou um pouco de violão.
E aí cantava, e a minha irmã também era um barato, porque ela queria que eu aprendesse a tocar as músicas que ela queria cantar. Então, claro, pra você acompanhar exatamente. ela. Então ela falava, olha, você precisa aprender essa daqui. Aí, lá ia eu, né, tirar a música, estudar e tal. Aí aprendi a tocar, ela falava, só que eu que vou cantar essa voz, você tem que cantar essa outra voz que ele tá cantando aqui. Então, Irmã mais velha? e aí então assim, eu não sabia o que era difícil, o que não era, se era difícil ter uma segunda voz ou não. Eu simplesmente ia tirando numa brincadeira mesmo, né? E aí isso foi desenvolvendo muito do meu ouvido musical, de uma maneira muito intuitiva. E meu pai tocava trompete na igreja, né? A minha família ela é evangélica, então tem esse lugar da prática na igreja, que foi por onde eu comecei também a estudar a música. Sim. Então eu estudei 3 anos, lá órgão, né? E depois fui estudar violão no Projeto Guri, porque os métodos de órgão eram, na verdade, métodos de piano na igreja. E aí eu falei, eu quero estudar piano, né? Se tudo é escrito para esse instrumento, quero ver qual é que é desse instrumento. E aí, no fim das contas, fui pro Projeto Guri, mas não tinha piano lá. Aí eu fui estudar violão. E só depois que eu fui, de fato, entrar na escola municipal, que aí foi uma formação mais profissional, né? Ali por volta dos 13 para 14 anos ali, estudando piano, já com esse direcionamento, né? Ah, boa. Uma formação, na verdade, um estudo pré-vestibular, né? Já começou ali e aí foi até a época de prestar o vestibular mesmo, né? Que aí lá na Municipal a gente tinha todas as matérias, né? História da música, harmonia, percepção musical, contraponto, que são várias vertentes ali dentro da música erudita, né? Que a gente vai estudando. O foco era a música erudita, então a história da música muito voltada para a música europeia, a música de concerto, né? E alguns compositores brasileiros também, mas que tinha muito esse lugar da música erudita, né? Clássica ali. E depois disso você trabalhou como musicista, como que foi isso, assim? Você se formou como regente e aí você já virou educadora logo em seguida? Não, eu comecei a dar aula na adolescência, assim, como eu... De música? De música. E de reforço também, gente, olha que engraçado. Meu irmão dava aula de reforço em exatas, e aí uma das meninas depois veio procurar ele para fazer aula, e ele já estava trabalhando em outra área, só que eu era meu CDF na escola, eu estudava bastante aí, eu gostava de ensinar e ajudar, então eu comecei a dar aula. Aí eu dava aula de reforço e às vezes dava aula de música também. Foi natural para então, você foi meio dar comum, Que legal. Até porque meu pai tinha essa coisa de, quando eu tinha dúvidas em música, ele me ensinava. Então era uma coisa muito, um ensina o outro, sabe? Então isso aconteceu muito tranquilamente, assim, né? Então a parte da educação começou muito ali. E tem uma inspiração muito grande, que quando eu estudei no Guri, eu tive um professor, meu professor é o Marcelo Brasil, né, de violão, e ele foi uma grande inspiração. Porque quando eu entrei na sala dele, eu vi ele ensinando, e ele ensinava de um jeito tão fácil, que fazia parecer tão fácil, que eu falava, um dia eu quero ensinar igual ele ensina. Eu quero fazer as pessoas chegarem na música igual ele faz, sabe? Com alegria, com uma leveza, com esse lugar de construção que depois, inclusive, eu entrei num conflito muito grande quando fui pro ensino já profissional na Municipal, por exemplo. Nossa, porque lá é profissional mesmo. Teve um corte, e um profissional num lugar que nem sempre é fluido. Mas tem um lance, assim, bem rígido, né? Então acho que é disso que você está falando. É desse lugar, assim, de uma... Hoje já tá diferente mais o meio, sabe? Mas na época tinha uma coisa muito... que não acontece só na música, né? Que é o mestre. E você não questiona, porque é a pessoa que sabe tudo, a pessoa que vai te conduzir. E se você sair daquele espaço, daquele professor, você não vai conseguir alcançar nada, né? Então tem esse lugar que a gente acaba entregando muito pro outro o poder que você tem, na verdade, de se realizar, de você construir a sua caminhada, mas ele fica na mão do outro. Só que ele fica na mão do outro de uma maneira em que você não percebe. Então, por isso que é tóxico, porque você entra numa relação de dependência ali, né?
Se você sair, você não vai conseguir entrar no meio musical. Se você não aprender da maneira como eu tô te ensinando, você não vai Você não tocar em consegue. nenhuma peça. Exato. Então, tem esse lugar que é muito categórico, assim, né? Que é muito engessado. E que eu não vejo como um lugar de educação que dê frutos. Pode dar frutos para um ou outro, mas, no geral, isso mais desestimula a pessoa do que faz ela se desenvolver, né? Eu vejo que muitas pessoas conseguiram transpor essa barreira e trazer. Eu acho que se a gente pensar que a gente é a ferramenta, as pessoas conseguiram entender que nós também somos a ferramenta e não só o instrumento. A gente também é o instrumento. Total. O instrumento é uma extensão nossa para fazer o fluir da música, né? É claro que você precisa de uma técnica para isso. É claro, porque senão você não vai dominar aquilo para você. Só que a técnica e essa parte mais cerebral do estudo, ela é uma ferramenta para você fazer a parte musical acontecer, a parte artística acontecer. Isso para qualquer arte. É que eu acho que, na minha opinião, a nossa educação musical, artística, ela para na técnica. A técnica vira tudo. E a parte além é difícil de acessar, sabe? Porque as pessoas não trabalham esse lugar. Eu acho que é um despertar de cada um também, né? Como você se relaciona com a música. Ela é para satisfazer o seu ego, é para você se mostrar, e aí ela vai ficar num lugar que é bem perigoso, ou você vai ser ferramenta para fluir uma coisa que você está entregando para os outros. Servindo. Eu te faço essa pergunta então, Cíntia. Como é que você se relaciona com a música? Nesse lugar de servir. Eu imaginei, à medida que você foi falando, assim, eu fiquei pensando, tá... Eu imagino que como educadora você deve ter uma abordagem diferente dessa que Com te certeza. marcou de uma forma negativa, né? Exatamente pra falar assim, poxa vida, Como calma não aí. ser, né? A referência oposta, né? Exemplos Como não negativos, ser. né? E é muito bom também, né? Pra aprender. E então, como que a arte te ajuda a viver? Uau! Eu falo que a arte é minha cura, né? Eu acho que a música, como veio desde sempre, eu não consigo me imaginar sem arte, sem ouvir. Tem uma coisa que eu gosto de falar que é: todo mundo precisa de arte. Sim. Só que muita gente não sabe. Que precisa? Todo mundo precisa de saúde. E todo mundo, quando sente isso no corpo, vai atrás. Mas às vezes você tá com um vazio que não é no físico. E a arte preenche esse lugar. Só que as pessoas muitas vezes não sabem como acessar, não têm acesso, tem uma série de questões aí, de problemas também que a gente pode colocar. Mas as pessoas não sabem o quanto elas precisam de arte para respirar, para viver, para deixar a vida mais leve, para fluir. Olhando pelo aspecto da medicina chinesa, né, que é então uma das terapias que eu fui estudar, eles não veem o corpo, a mente e o espírito como algo separado, é tudo junto, né? Então essa é a visão que eles têm, a visão oriental sobre isso. E naturalmente, se você não tá bem emocionalmente, aquilo vai afetar outras coisas no teu corpo, né? Então tudo que a gente puder fazer que faça bem, né, que te alimente na alma, né, no espírito, isso é fundamental, né? Sim, e teve algum episódio da sua vida que você lembra, assim, que... Caramba, essa pergunta deve ter, com certeza. Que você medo. pensa assim, nossa, se não fosse pela arte, eu acho que eu ia estar, assim, no fundo do poço agora. Depois de ter passado tudo isso aqui, se não fosse pela arte, eu ia estar na sarjeta. O engraçado o processo que eu passei nesse lugar da autocobrança, que foi muito grande, de um lugar que foi tóxico, né? Ali na Escola Municipal de Música. Eu só quero fazer um parênteses que eu tive também professores muito bons ali, tá? E de outras coisas, mas só porque eu acho justo também falar que eu tive coisas muito boas ali também, de trabalhos e tal, que foram muito bacanas. Mas nesse lugar onde eu cheguei, eu já estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, mas eu estava num processo de depressão muito grande, e estava meio que nesse fundo do poço mesmo, assim. Mas eu
eu tava na faculdade, então fazendo as matérias e eu tinha que ouvir muito repertório, né? E tinha uma amiga minha que tocava um concerto de Ravel, né? E eu tava muito triste um dia em casa, eu falei, não, acho que eu vou ouvir essa peça. E eu coloquei o concerto pra ouvir e fechei o olho, assim. Porque às vezes a gente ouve música de um jeito muito displicente, né? Te escuta só, né? Enquanto tá fazendo alguma coisa, então a gente não para pra ouvir. Não é um momento de relação, né? E ouvir não é uma coisa, assim, passiva, né? Você tá criando 1000 conexões. Tá envolvido, né? Você Muito. mergulha mesmo. E eu mergulhei nessa peça na escuta e quando acabou, tinha mudado. Dentro eu falei pra minha mãe, sempre que eu quiser desistir de música, fala pra eu ouvir esse concerto. Que massa. E ela falou, tá bom. E um outro momento até anterior, que foi quando eu tava prestando vestibular e eu falei assim, eu ia me inscrever, né? E eu falei, se eu não passar em música esse ano, eu fecho o meu piano. Eu não tinha prestado música antes, mas eu falei, eu vou fechar o piano, eu não toco mais. Mas eu tenho uma coisa engraçada, sabia? Tem umas músicas que eu ouço, assim... Tem algumas músicas, e é engraçado que quase todas são instrumentais. Que curioso, eu acabei de parar pra pensar nisso. Mas tem algumas músicas que eu ouço que elas têm esse poder de mudar meu dia, assim. Eu sei que quando eu tô num dia ruim, tem uma música específica que eu ouço que ela muda o meu humor completamente. Ela me salva. Ela me salva. Tem dias que eu tô assim, no buraco. Eu boto essa música pra tocar, já vem a leveza, eu falo assim, é isso, tá bom, vamos com calma, passa de cada vez. Tá A música é física também, né? Não sei como você pode explicar isso para além da sua formação, mas claro, tudo é vibração, né? Mas ela literalmente tá mexendo com a gente inteiro, né? A gente não tem como permanecer o mesmo depois de ouvir uma música, por exemplo. De ouvir mesmo, né? Diferente de escutar, né? Justamente a diferença que você estava falando, de fechar o olhinho ali. Mergulhar. Peraí, né? E como que você acha que é essa reverberação da música, literal, assim, das pessoas? Tá pensando nas terapias também, né? Também. Super. Dá pra linkar. São ondas, né? São ondas sonoras. Se a gente for pensar que tudo é onda no universo, né? Tudo é vibração. A gente é um conjunto de moléculas que estão ali vibrando juntinhas, né? Elas têm uma vibração. Quando a gente não está vibrando em harmonia, a gente tem doença no corpo, por exemplo. Quando a gente ouve uma música, as frequências que você está recebendo daquela música, que são várias, principalmente de música instrumental, né? Você tem uma gama muito grande, assim, de questão de tonalidade, questão de instrumentos, né? Mais agudos, mais graves. Então, tudo isso vai emitir uma onda e o fato de você estar ouvindo, essa onda entra no cérebro, né? Então, é um processo de transformação que acontece uma química, né? Libera uma série de endorfina, hormônios, enfim, Reações, todas as né? reações químicas no corpo que vão mudando, né, o seu bem-estar. Por isso que às vezes também, quando a gente não tá muito legal e quer ouvir uma música meio triste, é pra afundar mesmo, aí você já chora e depois você coloca uma outra pra levantar, sabe assim? É um mergulho, né? emo dos anos 2000. Mas é importante Tá também, triste. né? O que você acha? Tipo, pô, tô triste. Tem que entrar. Mas às vezes é bom, Tem porque que daí entrar. você, colocando essa âncora, né? Sim. Você vai pro fundo do oceano e daí você consegue também encarar melhor o que você tá vivendo, né? Você Precisa. fala, não, então vamos de uma vez, porque às vezes também tem muita coisa de fugir, né? Exato. A gente falou isso muito no penúltimo episódio com a Eliane, né? Que é psicóloga. Que tem muita essa coisa de, sai pra lá a tristeza, sai pra lá a dor. Então, não, pô, tô triste. Depois eu posso até pôr uma música alegre. Mas deixa eu viver isso. Isso. Né? Tem que Ao viver, invés de você tem que reprimir, sentir. sente isso, né? Tem. A gente tem que pensar que hoje tem um lugar muito... Desculpa se isso vai ser polêmico, gente, mas um pouco raso, assim, pensamento positivo, né? Não é só o pensamento positivo. Não. A gente fala disso Desculpa. sempre. E aí, assim, você tem dia que você acorda que você não tá afim de dar bom dia pra ninguém, entendeu? Tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Né? Porque é isso, eu vou depois deixar um texto também do Paulo Mendes de referência. Um amigo meu me mandou, ele fala sobre as caixinhas de humor que a gente tem que ter, né? De ter uma caixinha de humor que é pro dia a dia,
né, pra gente gastar com esse humor, mas que a gente tem que lidar com todas as pessoas. Um pouco mais para uns momentos que você tá se achando demais ou tá se achando uma droga, né? Então ele vai falando sobre esses aspectos, assim. A gente tem que lembrar que a gente é humano. A gente é ser humano. A gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente raiva. Que as pessoas não gostam de falar que sente raiva porque é feio, né? Raiva, inveja, essas coisas ninguém sente. Pois é. E tem que falar sobre isso. Por quê? Porque isso é ser humano. Se você não aceita a sua condição de raiva, de tristeza, você não vence ela. Você não consegue superar esse lugar. Você não consegue se trabalhar, você fica refém disso, né? Que é esse o lugar que eu falo. Por exemplo, a radiestesia, que é uma terapia que é vibracional, que é desse lugar das ondas e tal, da gente captar o que o outro traz no corpo do outro, né? Então a gente vai medindo com o pêndulo e vai vendo em qual corpo que está esse desequilíbrio, né? A gente tem o corpo físico, que é o nosso corpo mais denso, o energético, o mental, o emocional, o mental e o espiritual, né? Que é o mais sutil, se a gente for pensar em camadas, assim. E é muito interessante porque a gente não pensa como o mental e o emocional enquanto corpo. A gente pensa como uma parte do nosso corpo. Eu senti, não sei o que lá. Não, mas a gente está vibrando quando a gente sente uma coisa, né? Nossa, então, isso estabelece um campo eletromagnético em volta da pessoa, né? O que você pensa, o que você sente, vibra, né? Não é esse lugar do pensei positivo, tudo vai ficar lindo. Não, não é isso. Mas você tem que entender o que você está sentindo. Por quê? Vamos supor, acontece uma situação que me deixa com raiva. E aí eu estouro. Aí acontece de novo essa situação e eu não parei para olhar o que me deu raiva, o que causou em mim aquele desconforto. Eu vou sempre estar refém daquela emoção. Eu nunca vou conseguir lidar com ela. Agora, se eu penso, por que isso me deu raiva? Me deu raiva porque eu me senti desrespeitada, porque eu me senti negligenciada, por exemplo. Então quer dizer que eu tenho que ter uma ação que coloque essa pessoa no lugar, essa situação de outra maneira. Então, quando acontecer de novo, eu vou falar, não, eu não vou reagir dessa maneira, olha, é isso, isso e aquilo, e eu vou barrar aquela situação. Então eu mudo como eu vou reagir, eu não mudo o outro. O outro vai vir atacando como ele quiser, ou enfim, porque ele tá com as questões dele. Às vezes a gente tem um ego muito grande, né? Tudo é sobre a gente. Ele tá me atacando. Se fez isso pra me provocar. Não. Alecrim dourado, né? Se fez isso pra me atingir de alguma forma, tá com inveja, tá com sei lá o quê. E como é que você tá reagindo? Como é que você... o que é do outro e o que é seu, né? Se você não para pra olhar isso, você vai ficar sempre reagindo. Você nunca vai agir, você nunca vai pensar o que você quer, você nunca vai direcionar. Você está sempre reagindo ao que vem, né? E você, enquanto sujeito, qual que é a tua ação? O que você faz para se melhorar, né? É muito fácil sentar lá e ir apontando lá, olha, fulano, aquilo. É o que a gente mais vê nas redes sociais hoje, por exemplo, né? Meu dia tá péssimo. Meu dia tá péssimo porque a culpa é do Paulo, da Cíntia, de você, do governo, da minha professora, do meu chefe. Todo mundo é culpado. E você? Dele, né? Eu não tô certo? Pois é. Aí quando a gente olha que não tá, às vezes você vê, nossa, a pessoa briga, né, com todo mundo. Você fala, caramba. Mas se você se olha, você dá a chance de sentar com essas emoções, né? É sentar com cada uma dessas emoções, com a tristeza, com a raiva, ao invés de deixar elas de lado, a gente chegar pra criar uma relação. Porque, claro, a gente pode trabalhar elas, mas não é aquele lugar também, né? As pessoas sempre falam de uma forma um pouco equivocada sobre o que é se iluminar, né? Não, eu entendi minha raiva, agora no auge dos meus 30 anos eu nunca mais vou ter raiva, no resto da minha vida. Mas se iluminar é iluminar o que está escuro, o que você não consegue ver é você trazer clareza para isso. E é você trabalhar tendo consciência em cima disso, né? Enquanto a gente estiver nesse plano, a gente nunca vai ser iluminado. Eu adoro. Nossa, sim, essa é uma das frases que eu mais gosto de falar. Sim. Quando as pessoas começam com esse papo assim de eu não vou fazer isso porque isso daqui vai mexer com a minha vibração, isso aqui, não sei o que. Eu falo assim, querido, Alecrim, você não vai virar luz nessa vida, parceiro. Sim, relaxa um pouco, mano. Relaxa um pouco. Seja um pouco humano, já que você tem a oportunidade. Sim. Tá tudo bem, fica tranquilo. Sim. Não é essa pizza que vai fazer você regredir, ir pro limbo.
não vai atingir Buda porque você comeu pizza. Então essa é a bomba que você traz nesse episódio, por exemplo. Não é possível se iluminar. Não é. Eu possível. não acredito. Eu também não. Eu não acredito. Eu também não. Eu honestamente, tá? Eu honestamente também não acredito. Justamente, até porque eu não lembro onde que eu vi que o termo, talvez você possa até falar melhor, mas que essa coisa do termo de se iluminar, de Buda, foi traduzido de uma forma muito errônea na real. Né? Porque daí as pessoas acham que elas vão começar a flutuar pelos espaços como uma esfera de luz. É uma grande ilusão, né? Ia ser legal. É uma grande ilusão. Eu ia curtir isso. É a mesma coisa de falar dos processos terapêuticos, né? Ou até religiosos, vamos colocar aí. As pessoas acham que se elevar é uma coisa que elas vão conseguir fazer aqui. Gente, vou ter mais essa liberdade de falar, porque como minha família é toda evangélica, eu conheço bem da parte bíblica, só para mencionar um trecho, que as pessoas falam assim, você tem que ser desse jeito, assim, seguir tais regras. Bom, se a gente vai olhar pelo ensinamento, a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Não é amar quem você gosta, quem concorda com você. Fácil. É o próximo. Ninguém falou quem é o próximo, né? Então, nesse sentido, tem ensinamentos que são muito básicos, que eles são meio que seletivos, sabe? Assim, em alguns aspectos. Então, estou falando nesse ponto, mas isso pode ir para qualquer religião, porque qualquer religião tem dogmas e qualquer desses lugares a gente pode encontrar esse tipo de hipocrisia, vamos dizer assim, Sim. né? Por isso que eu falo, os ensinamentos que são muito básicos de qualquer religião são muito simples, mas eles não são fáceis. Não Justamente fácil. por ser um desafio simples. cotidiano, né? Porque a Imagina. gente é ser humano, a gente tem ego, a gente tem raiva. Nosso humor flutua. Exato. Sim. Então, assim, dá trabalho. Nada hoje eu tô bem, me equilibrei, tô ótima. Daqui pra frente Nossa, só luz, só pra só luz. cima. Vai. Daqui Se 5 fosse minutos você é assim- fechada no trânsito, você já tá ali. Já tá xingando Que a louco lá em pessoa. casa. Cara, eu saio pra passear com a cachorra e o pessoal fica furando o farol do cruzamento. Cara, nossa, todo dia eu olho pra alguém que fura o farol e falo assim, Deus, eu não queria ter xingado essa pessoa. Mas a gente xinga Foi mesmo. inevitável. Mas observar isso é muito massa, né? Justamente porque amar é o próximo como amar a si mesmo, né? Então se você não tá amando ninguém, o que será que isso significa? Exato. E aí tem um lugar também que é muito interessante, que é o amor que vira dependência, né? É aquela coisa tóxica que a pessoa não tem amor próprio, mas quer que o outro esteja ali amando ela, né? Mas se você nem sabe o que é amor pra você, né? O que é isso? O que é amor? No geral. E aí eu não tô falando de amor só romântico, eu tô falando do amor genuíno mesmo. Você estende a mão para ajudar uma pessoa que você não conhece, né? Então, nesses aspectos, assim, é uma coisa pra gente refletir mesmo, né? A gente não tá pronto e a gente não vai estar pronto. O que é amor? Uma excelente pergunta. O que é amor? Eu vejo o amor como cuidado, como generosidade, né? Para si mesmo e para o outro, como respeito. Se você respeita o seu espaço, se você respeita as suas emoções, você tem como respeitar outras pessoas que estão à sua volta, você tem como ajudar essas pessoas genuinamente. Só que você não tem que fazer isso esperando nada em troca. Amor, assim, eu acredito nesse lugar do amor incondicional, que é você ajudar ao outro sem esperar receber. Porque quando você ajuda, na verdade, se você está fazendo isso de coração, você já sente alegria, é instantâneo. Sim, preenche, né? E esse já é a resposta, isso já é o seu recebimento, vamos dizer assim. Recompensa, entre aspas, né? Isso. Que é isso que eu acredito. Vamos tomar só um certo cuidado, porque assim, né? Eu como mulher falando, o amor incondicional, tô lá, né? Não tô falando desse fazer tudo para o outro, não é isso. Aí o amor, inclusive, ele se ausenta nessas condições, Exato. né? Ele vira uma coisa onde você se subjuga ao outro e você perde completamente o respeito por si mesmo e pelo teu espaço. Não é isso, né? Acho importante deixar aqui ainda mais, né, na posição de mulher. Sim, essas coisas ficam muito disfarçadas, né, justamente, igual a palavra iluminar ou amor, todas essas palavras, muitas vezes no campo do autoconhecimento, da espiritualidade, elas têm a versão armadilha de urso delas ali, né,
Sim. que você vai ver ali, ela leva você, inclusive, muitas vezes pro lado oposto da etimologia mesmo dessas palavras que a gente Uma tá ilusão, falando. né? É pela ilusão. Eu acho que as coisas elas sempre andam juntas, né? Não tem As como. polaridades, né? Então. Tem uma coisa engraçada, assim, porque parece que toda vez a gente fala de amor. Cara, eu tava discutindo isso esses dias com alguns amigos, né? Sobre o serviço, né? Porque eu acho que eu concordo, a minha visão de amor ela é muito semelhante à sua, assim. Eu acho que o amor é quando a gente se coloca a dispor da pessoa genuinamente, sem esperar nada em retorno, e de uma forma que, no fim das contas, aquela atitude, né, o que quer que você esteja doando ali para a pessoa, o seu tempo, a sua paciência, seus ouvidos, dinheiro, roupa, enfim, aquilo ali vira a sua recompensa, aquilo ali vira a sua fonte de alegria por si só. O seu ato é a sua fonte de alegria, né? E não é de um lugar egoísta. E aí a gente começou a pensar assim, tá, mas e aí? Quando que eu sei que parou de ser um serviço e virou um abuso em relação a mim, assim? E aí a gente ficou meio assim, tá, vamos pensar. E não chegamos a conclusão nenhuma, porque parece que assim, tem um sexto sentido. A gente sabe, quando tá rolando um abuso ali, você fala, opa, aqui já não é mais serviço. Aqui já tá passando a ser uma violência. Sim. É um limite muito tênue, né? Mas A gente tem que estar atento. Sim, mas tem esse lugar do serviço incondicional, né? E aí esbarra nessa questão, né? Pô, serviço incondicional, então tudo que a pessoa vai me pedir eu vou dar? Calma, também não é assim. Cada caso é um caso. E aí eu acho que não tem nem como colocar uma regra, né? Do tipo, não, se a pessoa pediu 3 coisas, então já é abuso. Não tem regra. É caso a caso, você sente a pessoa. Né? É como a questão do... você ama o seu trabalho? Aí você pensa, será que isso é uma armadilha? No sentido de... Porque eu amo o meu trabalho, então eu tenho que fazer ele sob qualquer condição. Sim, boa. Né? Porque isso é uma coisa... Ai, não, mas a gente faz isso por amor. Não. E Isso é muito... a conta, baby? Isso E é a muito... conta? Vai pagar como? Crédito, débito, Pix ou amor? Não tem essa modalidade. Eu acho que é muito legal. Nós 3 em comum aqui, como músicos, né? A gente ganha vida com música. É muito perigoso isso. A arte tem essa parada. É muito perigoso. Porque vem essa coisa de, não, mas então beleza. Daí você vai ver se tá trocando a sua vida por algo que você ama sem amar o que você tá fazendo. Dá um 360 e pega a gente aqui por trás e... É muito perigoso. E é engraçado porque entra exatamente nesse lugar, assim, do amor começar a virar abuso. E você fica assim, meu Deus, mano, tô fazendo... Quando foi, né, que eu deixei isso passar? Que loucura, eu tava fazendo um negócio que eu amo aqui, me dedicando 100% pra essa parada e de repente isso passou a consumir minha vida. E esse amor, ele vai pra outra polaridade. Exato. Ele vai pra outra ponta que da aí corda. É um lugar que vira... que não é amor. Exato. Sim. Não é amor. É o não e amor, as pessoas usam tem isso, né? O uso das palavras. Elas usam a palavra pra você se encantar, só que não é aquilo. É só pra justificar que ela não vai te remunerar. Sabe assim? Uma coisa assim, nesse lugar. Sim. E aí se ausenta o amor próprio essas horas, né? Exato. Porque daí quando você vai ver, você tá servindo... Isso vai pra além da arte também, sei lá, pra minha grande profissão que eu amo. Então, a serviço da música... eu vou deixar eu mesmo de lado. Exato. Então aí pode. Né, muda a ordem de tudo, não faz sentido. Exato. E ainda falando sobre amor, mas uma outra coisa que veio muito na minha cabeça, que um amigo muito querido, que vai ser um convidado em breve nosso também, ele comentou que a diferença do amor para qualquer outra coisa é que o amor você não dá. A gente tende muito a falar isso, né? Dar o amor para as pessoas. E ele falou muito a diferença entre dar amor e compartilhar amor. Você não dá amor, você compartilha o amor. Eu posso te dar o meu tempo, eu posso te dar 10 minutos, eu posso te dar esse copo d'água para você tomar e ele vai acabar. Mas o amor você compartilha porque nós somos naturalmente uma fonte inesgotável disso. Não é como esse copo que eu posso te dar ele, depois que você acabar, acabou a água. Sim. A gente é uma fonte inesgotável, eu acho muito interessante isso. Daí, como será que a gente faz para a fonte estar lá? Mas pra gente ter acesso a essa distribuição constante. Achei lindo essa metáfora. Eu acredito no autoconhecimento, né? Como essa ferramenta. E... como você acessa? No meu autocuidado mesmo. Tem algumas práticas que eu tenho feito, né? Então, por exemplo, a meditação, pra mim, a terapia multidimensional trouxe muito forte a meditação pra mim. É uma terapia espiritual que a gente pede boa cura. A gente pode pedir boa cura pro corpo espiritual, físico, emocional, e a gente faz uma meditação.
a gente se conecta com o chakra cardíaco. Essa terapia ela foi canalizada por uma portuguesa, na verdade ela é francesa, está morando em Portugal, que é a Helene Biassi. E esse é um dos momentos onde eu consigo me conectar muito forte e lembrar de vibrar no chakra cardíaco, né? Então, essa é uma prática que me ajuda, por exemplo, a me conectar. Ouvir músicas que tenham esse... É que ouvir música, pra mim, também tem esse lugar muito do profissional, né? É difícil eu ouvir... Por exemplo, quando eu vou meditar, não tem como meditar com música clássica. Eu presto atenção na música. Ah, sim. Então eu tenho que meditar com sons que são... que não são músicas, assim, que tenham muito... mais frequências, assim, porque senão... A mente... eu embalo na música. E então eu tenho que saber esse meu lugar, né? Uma coisa que me ajuda muito é a medicina chinesa e o tratamento que eu faço com o Sérgio Areias desde 2018, que foi onde eu conheci a acupuntura, a quiropraxia que ele faz também, e a radiestesia clínica que eu estudei com ele, inclusive. Então, esses conhecimentos e a busca do espiritual, que para mim é muito forte. Então, se é uma oração que eu faço, uma meditação ou algumas outras práticas, isso tem que me conectar, né? Comigo mesmo, tem que fazer sentido. Esse é o lugar que eu busco. Muitas vezes comigo, às vezes indo em alguns lugares, enfim. Então, é esse a minha fonte, né? Cíntia, eu queria que você falasse um pouco mais para nós sobre essas suas formações. Primeiro, como você chegou até elas? Como foi esse caminho, né, até chegar nas terapias? E depois falar um pouco sobre cada uma das terapias, assim, de uma forma que você sentir. Pode ser resumida, pode ser longa, como você achar mais bonito. Começou com a psicoterapia mesmo, a psicanálise, na verdade, em 2011, que eu comecei como paciente. Fiquei, acho que 4 ou 5 anos como paciente, depois fiz uma pausa. E aí nessa fase eu tive um pouco de crise de pânico. E a minha psicanalista, inclusive, tinha indicado um psiquiatra. E tinha a mãe de um amigo meu, que é uma grande homeopata, que é a doutora Maísa Miziara, com quem eu faço acompanhamento até hoje. E eu falei pra ela, eu quero tentar a homeopatia Ayurveda, né, para controlar a crise de pânico. Eu sei que vai ser mais lento, mas eu quero tentar. Se não funcionar, eu vou tomar um remédio alopático, não tem problema. Eu embarquei nessa jornada da homeopatia e a homeopatia me tirou das crises. Me tirou não só da crise de pânico, como as crises de rinite que eu tinha. E não tive mais, tirou inclusive antialérgico que eu tomava e que eu não precisei mais tomar. Até hoje eu não preciso mais tomar antialérgico, porque eu não tenho mais crise. Assim, é impressionante. Num dado momento, quando eu perdi meu pai, em 2018, eu fiquei num processo de depressão de novo e ela tinha mudado alguns remédios da homeopatia e ela estava em dúvida entre 2. E ela chamou o Sérgio, que eles trabalhavam na mesma clínica, trabalham até hoje, né, juntos. E ele entrou na sala, eu brinco com ele que se ele soubesse o trabalho que eu ia dar pra ele, porque desde que ele entrou eu não larguei mais ele, né? Então eu falei, se ele soubesse disso, ele não tinha entrado pra ajudar aquele dia, ele dá risada. E aí ele foi pra sala, enfim, aí comecei a passar com ele também. E nesse processo da perda do meu pai, eu descobri que eu tinha endometriose. Eu tive uma crise de dor muito forte, entrei pra uma cirurgia de emergência, foi bem... um momento bem impactante, assim. Foi logo um mês depois que eu perdi meu pai, né? Então, mexeu muito com o emocional. Isso que é interessante a gente ver, né? Como o emocional pode derrubar a gente em lugares que a gente nem imagina do físico. Completamente. E eu tinha uma dor, assim, terrível. Aí, enfim, tinha tomado medicação na veia, no mês anterior não tinha passado, uma loucura. E aí, ele falou assim, quando você tiver dor, você vem aqui. Sérgio. Aí eu pensei, bom, tá bom, né? Aí no mês seguinte tive uma dor forte, pensei, mas o que será que ele vai fazer, né? Porque eu fui lá, tomei medicação na veia, não aconteceu nada, fui, né? Fui lá, cheguei, tava dobrada, assim, a parte do abdômen não conseguia ficar reta, assim, esticada de tanta dor. Aí deitei na maca, ele pegou umas agulhas, né, de acupuntura. Aí eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, vou fazer acupuntura. Você nunca fez? Eu falei, não.
Aí ele falou, mas eu tava com tanta dor que eu falei, faz o que você quiser. Tirando a dor, até injeção na bem. testa, literalmente, né? Exato. E provavelmente foi o que aconteceu, né? Aí, ele colocou 3 agulhas, gente, sem brincadeira, 3. 3 na região do abdômen. Eu tava ali, ele colocou moxa também, que é um bastão de artemisia, que é uma erva muito utilizada pelos chineses, né, para aquecer justamente alguns pontos, para circular o calor. Quando o organismo está muito frio, a gente precisa aquecer certos pontos. Ele fez isso, eu levantei da maca sem dor. Eu falei, gente, que bruxaria é essa? Falei, o que você fez? Ele falou, fiz acupuntura. Eu falei, ué, esse trem resolve, né? Eu falei, e eu posso aprender isso, né? E ele achou que eu tava brincando, né? E eu voltei com aquilo pra casa, né? Tomei um monte de remédio na veia, não passava a dor. Ele me coloca 3 agulhas, acende aquele negócio com aquela fumaça, eu levanto bem, né? Que é isso, né? Aí, beleza, comecei o tratamento. Também faço tratamento com medicamento de uso contínuo, mas não deixo de fazer os pontos de acupuntura que ele me recomendou. Passou um tempo, eu estava para prestar a regência... Não, foi depois. Eu queria prestar um mestrado de regência fora. E aí eu pensei, bom, eu trato a minha depressão, eu trato essa questão da endometriose. E se eu tô fora daqui, não tenho como correr pro Sérgio, o que eu faço? Dá uma crise. E dá uma crise, exatamente. Falei, vou estudar medicina chinesa porque eu consigo me ajudar fazendo isso. E quando eu vi que eu entendia e que eu conseguia fazer o raciocínio, que aquilo fazia sentido pra mim, e eu falei, não, eu não vou pro mestrado, não. Eu vou terminar de estudar isso aqui. Depois eu penso. Só que aí, uma coisa na outra, vai embalando e Aí eu cheguei no consultório dele falando, não, você não faz só acupuntura, você faz mais coisas. Porque eu vi ele medindo com um dinamômetro, assim, né? Que é uma mola que ele aperta. Então ele vai olhando, por exemplo, pontos que não estão bons. Ele bate o olho, ele vai olhando, ele aperta o dinamômetro. Se ele perde a força, ele sabe que aquele ponto seu não tá bom. Porque o seu corpo fala. Então ele vira como se fosse uma antena e vai medindo. É impressionante. Ele faz isso muito rápido pela experiência que tem e tal. E eu falei, você não faz só acupuntura, o que você faz mais? Ele falou, não, isso é radiestesia. Falei, com quem que eu estudo isso? Ele falou, eu dou curso. Eu falei, então é com você que eu vou estudar. Por isso que eu falo, se ele soubesse o trabalho que eu ia dar. E aí foi aí que eu cheguei, né, no estudo e fui me desenvolvendo. Então foi por esse caminho. Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Pois não. Porque eu lembrei de uma conversa com meu tio que falava sobre a ilusão. Vocês acham que desilusão é bom ou é ruim? Eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu acho que é incrível. Eu acho que agora. Eu acho que a desilusão, ela é maravilhosa, assim. Assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu vivo sonhando acordado, assim. Inclusive, até hoje em dia, assim. Isso é uma das coisas que eu mais tento mudar, assim, em mim. Mas eu tenho muito prazer com as ilusões. Nossa, acho que todo mundo, né, cara? Eu acho que todo mundo, exatamente. De lei. Não é à toa que elas estão aí, né? Mas a desilusão, ela é absolutamente necessária e ela ainda é mais potente do que a ilusão. Você tá iludido, por exemplo, nossa, eu tô idolatrando essa pessoa aqui, que muitas vezes pode ser, sei lá, meu chefe ou um líder religioso. Nossa, eu tive uma desilusão com essa pessoa, ou seja, você parou de se iludir. Né? Então você estava vendo sobre uma ótica super perfeita e refinada, e aí você cai na real. Eu nunca tinha parado para pensar na vida, porque eu acho que a gente tende a ver tanto a ilusão quanto a desilusão como coisas ruins, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, tipo no senso mais comum, talvez. É um ganho de consciência, né? Eu tive uma conversa com um tio meu, eu falava que ele era meu segundo pai. E ele gostava muito de samba, né? Eu tava tocando a música Desilusão do Paulinho da Viola pra ele. Até fica de recomendação pra ouvir. E ele falou, você acha desilusão algo bom? E na época eu falei, mas você fica triste, né? Não é uma coisa boa, você fica chateado, você imaginava uma coisa e de repente não é aquilo. E ele falou, mas aí você tá vendo a realidade como ela é. É o maior presente que você pode ter. Total. Consciência é uma das coisas mais libertadoras. Cara, é verdade. Como é que eu nunca pensei nisso, né? E como a gente estava falando de amor e dessas coisas, me veio essa coisa da ilusão. E quanto a gente faz isso em vários aspectos, né? A gente idealiza coisas e aí a gente vai se frustrar. E esse lugar da idealização tem a ver com o ego também. Você tá falando isso porque você não quer que eu me frustre com o I Ching? Porque... Não, justamente porque o I Ching fala muito sobre isso.
Ele fala sobre os princípios, claro, taoístas, mas tem esse lugar do... Todos nós temos ego, mas o ego ele tem o seu tamanho certo. A gente tem que saber dar o tamanho certo dele. Porque senão... saudável ter ego, então, Exato. segundo o Xing. Sim. É que é inevitável, né? Todo mundo Não é tem. nem que é saudável, é só que Nossa, é o no que é. ramo do autoconhecimento, É o o que a que é, gente né? mais vê é falar sobre a morte do ego. Não, isso- Aniquilar o ego. Cara, Mas não, não ele faz existe parte do isso. pacote. Se não Exato. fosse pra fazer, a gente não teria, né? Exato. Você deixa ele até onde? Se ele invadir aqui pra mais, Exato. aí ferrou. Mas ele pode ser muito positivo também, né? Acho que é... Pro amor próprio, inclusive. Justo. Pro amor próprio, Com inclusive. certeza. Você tem que ter, né? Você tem que saber qual é o seu limite ali. O que você quer, você tem que direcionar. O ego tem uma força importante nisso. Mas ele não é tudo. Não é como você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, né? Esse é o lugar perigoso, assim. Que é o lugar que o I Ching também fala muito. O que é o I Ching? Quem escreveu o I Ching? De onde que veio esse nome, I Ching? Tem algum significado com a doutrina ter esse nome? Ele é o livro das mutações, né? Ele vem do princípio taoísta, naturalmente, e a base dos trigramas. Então, o que são os trigramas? São símbolos chineses que são constituídos da linha Yin e da linha Yang. A linha Yin é a linha partida, a gente tem 2 tracinhos partidos, e a linha Yang é uma linha inteira, né? 2 trigramas formam um hexagrama, 6 linhas. E aí essas 6 linhas, essas combinações diferentes, elas formam 64, enfim, aforismos que tem no I Ching. Acho que, não sei se é aforismo que eu posso chamar. Aforismo eu sei que é o do Tao Te Ching, né? Mas os 64 hexagramas que a gente tem aqui. São 8 trigramas, por isso que tem essa combinação e dá o 64, né? De cálculo. O que é o I Ching? O I Ching é um livro de sabedoria. Ele é um livro onde ele vai falar sobre 64 possibilidades e em cada uma das 64 ainda tem 6 linhas móveis, né? 6 linhas que podem se alterar para a gente compreender ou tomar decisões em determinados momentos da vida. Então ele pode ser usado como oráculo, mas não só como oráculo. Por quê? Meu professor de Xing é o professor Roberto Otso. Ele fala que usar o I Ching como oráculo é matar uma formiga com uma bala de canhão. Sabe? Uma coisa muito mais potente para um objetivo pequenininho. Então, assim, a gente pode olhar sobre muitas camadas. Então, por exemplo, eu faço esse grupo de estudos, que é o professor Roberto que coordena, semanal. Toda vez que a gente tem as nossas aulas, né, a nossa 2 horas na semana ali, eu saio pensando em 1000 coisas para a semana seguinte, sabe? Eu revejo coisas da minha vida, então entro no processo de autoconhecimento. E eu não tô jogando, eu tô lendo, eu tô indo texto a texto. Então ele traz uma visão de mundo, ele traz uma compreensão de como as coisas são. E de como certas atitudes em determinados momentos podem te trazer algo que seja bom, algo que não seja bom. E como que é essa coisa do jogo, assim, do I Ching? Como joga? Tem como resumir? Você tem que pensar numa pergunta objetiva, por exemplo. Tem que ser bem objetivo mesmo. Você pode pensar numa questão temporal, por exemplo. Daqui a 5 anos eu vou ter uma Ferrari? Isso, por exemplo. Você pode fazer uma pergunta dessa. Por que eu pensei isso, meu Deus? Eu não faria essa pergunta pro então. Xing, tá? Mas assim, tudo bem. É uma pergunta. E aí você vai jogar as moedas. Então são 3 moedinhas. Depois, não sei se vocês aproximam, a gente tem 3 moedas. Essas moedinhas chinesas. Então a gente tem 2 lados da moeda. A gente tem um lado que tem símbolos chineses e outro lado que tem... É como uma cara e coroa, né? Então cada um dos lados vai valer... Um lado vai valer 3, o outro lado vai valer 2. Né? Você pode convencionar. Então você tem uma resposta que daqui a 5 anos vai ter um desdobramento se você seguir o conselho XYZ que ele vai te dar. Então o I Ching, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Que além de tudo é um oráculo. Sim. E que também traz aforismos sobre a vida. Para você meditar sobre e se aprofundar sobre o que é essa bela existência que a gente está aqui. Sim. Ele fala, inclusive, um dos vídeos que eu fiz lá no meu Instagram fala sobre o vazio. E foi muito inspirado em uma das aulas que eu tive
é do I Ching. Não foi o vídeo que eu assisti, eu falei, não, vem cá, você vai participar desse podcast, você não tem outra alternativa. Qual que é a utilidade desse copo, né? Segurar água. Por quê? Conter algo. E por que a gente consegue colocar água nele? E porque ele tem um espaço vazio dentro. Tá. Porque se ele fosse sólido, mas ele fosse todo tampado, ele ia servir como um copo? Tem razão, não. Se a gente está nessa sala, né, gravando, a gente tem esse espaço. Se essa sala fosse cheia de coisas, a gente poderia entrar e circular nela? Também. A gente tirou tudo dela pra poder fazer isso, inclusive. Então, por exemplo, é o espaço vazio que traz a utilidade da coisa, né? É o espaço vazio que te permite entrar na sua casa e circular, entrar no ônibus e andar pelo ônibus, andar pelo metrô. E o ônibus nem depende aqui em sempre. São Paulo, Te dá uma espremidinha assim, mas vai. Mas tem um espaço vazio, né? Então, é o vazio que muitas vezes no Ocidente a gente traz como algo ruim. Ai, tô sentindo um vazio aqui no peito. Ué, que bom, né? Tem um espaço aí dentro pra você respirar, pra você sentir. Não é uma coisa ruim, depende muito da ótica com a qual você olha pra aquilo. Tem espaço vazio na sua agenda pra você sair, pra você ter um momento seu ali? Ou você lota de coisas porque você tá fugindo de coisas suas? Pois né? Eu vou fazer um parênteses mais conectando com isso, assim, mas eu acho muito mágico, assim, como a espiritualidade, ela segue sempre por um caminho só, né? Isso que você está dizendo do vazio, se conecta profundamente com o que o primeiro convidado falou, né? O Daniel Rey, o pessoal que estiver aí ouvindo, vendo. Inclusive eu citei assistam, você no episódio com ele, então vale voltar lá pro episódio 3. Assistam esse primeiro episódio, porque ele trata muito disso, assim, de como o nada, o vazio, o silêncio, né? O silêncio, ele é visto como uma coisa, assim, fonte de angústia para as pessoas, né? Do século XXI aqui, da gente sofre com isso de... Nossa, tô em casa, não tem nada para fazer. Rapidamente você encontra alguma coisa, ou para limpar, ou alguma série para maratonar, alguma coisa assim. Então, é essa coisa de nunca poder estar em um momento de simplesmente estar existindo, de simplesmente estar tranquilo. Inclusive essa sensação, né, de você não tá fazendo nada, assim, nossa, tô esquecendo alguma coisa importante. Sim, meu Deus, o que é? Eu preciso lembrar, não. Né? A gente olha pra isso como algo negativo, né? Eu não tô fazendo as coisas, o fulano tá fazendo. Aí entra no lugar da comparação. Aí você fala, sério que você vai entrar nessa... Porque aí você entra nessa onda, é uma espiral, né? E aí você vai subindo nessa espiral, de repente você não sabe nem de onde veio. Sempre vai ter alguém melhor que você. E hoje é um excesso de informação enorme com as redes sociais, né? A gente tá no Instagram ali, não tem vazio, né? Não tem. O tempo todo é muita informação. Você rola um feed infinito, onde você tá vendo tudo. E você quer mais, cada vez mais tudo, porque o seu cérebro ele vai começando a ter uma certa abstinência desse vazio, né? É uma desconexão de si, né? Desconecta de você pra ficar olhando que o outro... Só que o outro tem a vida dele, tem a caminhada dele. Você vai se comparar com alguém que você nem sabe o que ele passou, qual que foi a caminhada, da onde ele partiu. Você tem que olhar pra você, né? A gente só pode olhar pra gente mesmo. Quando eu vi que você tinha estudado I Ching, eu imediatamente lembrei de uma música do Gilberto Gil. Eu esqueci o título da música agora, né? Depois, então, mais uma música pra vocês ouvirem. Você e Você. Você porque e Você, eu fui atrás da música pra eu conhecer. Eu fiz a minha lição de casa. Inclusive, assim, o Gilberto Gil não tá me pagando nada pra fazer essa propaganda. Mas ele pode vir participar do podcast se ele tiver ouvindo. Se ele quiser, aqui, ele pode vir. E também pode me pagar aí. se ele não quiser vir aqui participar. Assim, basta, assim, qualquer uma das duas decisões vai ser ótima. Chega mais. Mas ouçam o álbum onde tem essa música. É um álbum que se chama Gil Luminoso. Assim, é um álbum profundamente tocante, assim. O dia que vocês quiserem ficar absolutamente absorvidos pela música, ouçam esse álbum e embarquem no silêncio junto com o Gil, que é fenomenal. Assim. É uma música que ele fala sobre o I Ching, a música inteira. E diz umas coisas muito profundas, assim. A estrofe é assim: diz o I Ching, divino é saber, são dois no ringue, você e você. Você que ataca pra se defender, que beija a lona pra poder vencer. Você num canto apanha tanto, enquanto o outro você bate demais. Como que o I Ching se relaciona com essa história, assim, de você ser o que bate, você ser o que apanha, você se ataca e se defende, assim, a briga toda é você, assim.
É isso, você só pode se comparar com você mesmo. Você não tem que olhar pro outro, você tem que olhar pra você. Quem é o você que bate? É o ego, que fica querendo que seja do jeito dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, né? Você tem que... Ele fala assim, você deve consultar o grande homem. Quem é o grande homem? É quem tá dentro de você, a sua consciência maior. Não tá fora, né? Não tá fora. Exatamente. Então, quando ele fala, são dois no ringue, você e você, é você com todo o seu desejo, com todas as coisas que você tá preso materialmente, com o eu superior, que é o quê? Sabe que tem que fazer as coisas pro servir, pro outro, pra comunidade. Que isso é um bem durável. O que dura? Sim. Tudo que a gente faz pra mais pessoas. Nunca é o que a gente faz só pra gente. O que a gente entrega, ele tem uma duração muito maior, porque a gente está numa comunidade, a gente vive em comunidade. Então, em maior ou menor medida, se vai ver um núcleo familiar, uma criança precisa de um suporte, né? E essas pessoas, elas são um suporte. Então, você está fazendo uma coisa ali em comunidade para criar uma pessoa, um ser humano. Essa criança tem outras relações em outros lugares. A gente tem as relações de trabalho, de amizade. Tudo isso é uma teia. Se a gente faz coisas por um bem maior para essa teia, a gente tem um objetivo que está conectado com o nosso eu superior. Que não é uma coisa só do ego. Eu tô fazendo porque eu faço um monte de... Porque eu sou maravilhosa, porque eu não... Isso é bobagem. O ego espiritual, ele é uma coisa que inunda as pessoas hoje em dia. É ego, né? Não tá conectado ao espírito. Então, é ego. esse- Não tem nada de espiritual, assim. É porque quando eu me iluminei, você fala, já desconfia. Já acabou aí, né? Né? Não, porque eu como mestre, né? Mestre porque você tem um mestrado, tudo bem, aí eu concordo. Agora, alto lá, né? Esses grandes gurus aí, cara, Sempre duvide. Todos eles eu desconfio e desconfio muito. O mestre tá dentro da gente, né? E não só dele também, tem um parceiro muito querido nosso, que é o Tim da página O Meditante, um grande querido, que ele mesmo fala, duvide de todo mundo que você admira, inclusive de você mesmo. Sim. Inclusive, principalmente de você mesmo. Será que é isso mesmo, isso aqui que eu pensei? É muito importante, porque a gente tá sempre com a convicção do ego. Quando a gente duvida de nós mesmos, a gente coloca o ego no lugar dele ali, dá um passo para trás e a gente analisa, sim, ele, né, como observador. É muito importante isso, duvide de você. Não da forma de tipo, não, será que eu sou capaz? Não, a gente é capaz do que a gente quiser. Duvidar nesse lugar de, será que eu realmente fui certo naquele negocinho que eu fiz ali ontem? Será que é aquele negócio que eu falei? Será que Se é verdade questionar, isso né? aqui? Eu acho Se que... revisar, né? Esse ponto de vista aqui, será que ele Sim. realmente é o melhor ponto de vista de todos? Não tô nem um pouquinho errado. Dos infinitos. Eu sempre tive mais dúvida do que certeza das coisas. Também me atrapalhou bastante também. Eu às vezes fico muito nesse... que me perdoem os librianos, tá? Mas eu tenho ascendente em Libra, mas eu fico muito nesse lugar do... Pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Aí meu Marte em Gêmeos vem e fala, mas também tem essa outra possibilidade. Então, a coisa fica um pouco, né, para decidir, assim. Mas se questionar de uma maneira saudável, refletir sobre as coisas, é fundamental, né? É necessário, né? Até para você não embarcar numas ondas que, enfim, não é o caso, né? Não vai te levar a lugar nenhum. Essa música eu não conhecia. E aí foi muito interessante ouvir e ver essa coisa do princípio taoísta, né? Que a gente tem que lembrar que a gente tem uma consciência superior e que tudo que acontece está conectado com a natureza. Tem uma outra música que é muito interessante, que é aquela como uma onda. Meu professor coloca ela muito quando ele vai explicar sobre o Do taoísmo. Lolo Santos, né? Que é nada do que foi será igual que a gente viu há um segundo. Né? Tudo muda o tempo inteiro no mundo. Essa música é muito do princípio taoísta mesmo. Tudo muda o tempo inteiro. Então a mutação, ela é algo que é necessária para a nossa evolução. É como o símbolo do yin e yang. Né? O yin todo pintado de preto com a bolinha do yang branca, que simboliza que mesmo dentro do yin tem o yang. E quando a gente se transforma no yang, né, que é o branco com a bolinha preta, a gente tem esse símbolo, ele não é metade, ele tem um movimento, é como se ele estivesse se movendo. Por quê? Porque eles são símbolos que refletem os compostos, os opostos complementares, né? Então, por exemplo, o dia e a noite. Não é o bem e o mal como algo bom e ruim. Sim. É o dia e a noite. A gente precisa do dia pra gente
trabalhar, ter essa força do yang, e a gente precisa da noite para descansar, para repousar, para repor essa energia do yin. A gente tem o sol, a lua, então são o quente, o frio, né? Tudo isso são opostos complementares. Isso é um movimento constante que acontece na natureza, as estações do ano, o curso de um rio. Tudo isso são coisas que vão se transformando ao longo do caminho e que a gente, como ser humano, a gente quer que tá bom desse jeito, tem que ficar assim, se mudar. Tem medo da mudança, né? Pois uma coisa tão inevitável. Exato. É inevitável. Se a gente aceita a mudança como algo que é parte da vida, você sofre menos. Sim. Ah, mas eu só gosto do verão. Pô, então você vai passar 3 estações sofrendo, entendeu? Porque Sim. tem outras 3. E assim, isso em todos os âmbitos da vida, né? Porque tem muita gente que assim, sei lá, começo de relacionamento. Esse é o exemplo assim mais visceral de todos, né? As pessoas estão ali morrendo de paixão, né? Um fogo que não acaba mais, é um amor assim inabalável. E aí de repente se abala. E aí a pessoa fica em choque. Desilusão. É, né? Exatamente. Tipo assim, nossa, o que aconteceu com aquele amor? Pra onde foi? Cara, só não foi pra nenhum lugar especial. As coisas se transformam, né? Só foi se transformando. É só um movimento. É só mudança. Daqui a pouco volta, depois vai embora de novo, depois volta, depois vai embora, depois volta. Depois é um ciclo. Tem aquela frase, eu gosto muito, acho que é Heráclito, né? Que fala que o homem nunca se banha no mesmo rio 2 vezes. Exato. Porque o homem não é mais o mesmo e o rio também não. Então, pode ser no mesmo dia. De manhã eu fui no riozão lá, passei o dia inteiro, voltei no rio à noite. Não é mais nenhum, os dois não são mais o mesmo. Exato. Mas ainda assim é o mesmo. Acho que tem o tem um fluxo, né? Eu acho que tem uma essência. A gente tem uma essência. Só que a gente tem que dar fluidez para ela. Toda vez que a gente quer engessar, a gente vai ou ter uma questão de saúde, ou ter uma questão que a gente não consegue se adequar na vida, sabe? Então entender que tem raiva, sente a raiva, vive a raiva, entenda a sua raiva. Ela passa. Né? Assimila, depois tudo passa. Isso, tudo passa. Tá num pior momento da sua vida, vai passar. Tá no melhor, vai passar também. Essa é a desilusão. Isso te assusta ou te conforta, né? Exato. E aí, se te assusta, por que te assusta? O que tem que olhar aí com mais cuidado para que isso seja uma força? Porque isso é o que acontece, isso é o que é. Eu acho que uma coisa que é o que é. A gente costuma perder muito de vista, assim, é que são coisas que são inelutáveis. Você não consegue lidar de uma forma diferente, assim. Não tem como você estar 100% feliz ou sempre feliz. Assim, não tem como. Assim. É uma coisa é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Se você for tentar bater de frente contra isso, meu amigo, minha amiga, você vai passar a vida inteira sofrendo. E a vida tem várias dessas coisas, assim, né? Por exemplo, a gente vai passar por todos os sentimentos. Isso de maneira constante na nossa vida. A vida, ela tem várias... É que é duro a gente falar, né? Verdades imutáveis e tudo mais. Mas existem leis. Existem leis contra as quais a gente simplesmente não consegue bater de frente. Que isso gera um sofrimento, sim. Por exemplo, sei lá... não vou pensar na morte. Cara, você pode não pensar, fica à vontade, mas ela vai chegar. Vai chegar uma hora que ela vai se esfregar na sua cara, mesmo que você não pense, não, porque me faz muito mal, eu sou muito sensível. Então, sim, reveja talvez, né? Se fortaleça talvez, porque a morte tá aqui, tá toda hora. E o processo do luto, por exemplo, tem uma coisa muito interessante. Na época que eu perdi meu pai, eu fugi de entrar nesse luto, enfiei a cara no trabalho. Um mês depois estourou esse lance da doença que entrei para cirurgia de emergência. Um amigo meu falou assim: entra no luto para você poder sair. E isso foi, assim, crucial, sabe? Sim, a gente tem que viver. E é isso, tem que entrar nos processos. Se você não entra, você não sai. Não adianta você ficar... não tá aqui. Tá sim, e vai te pegar de assalto uma hora que você não tá esperando. Vai pegar quando você menos espera. Então, assim, é bem interessante. Eu fiz uma anotação aqui que eu lembrei quando você tava perguntando o que é o I Ching, né? E eu tenho as minhas anotações das aulas, né? O professor é assim, né? Sai anotando o livro todo. Imagina, se você olhar as outras páginas, tá uma loucura isso. Eu coloquei, não pode esquecer, né? I Ching é ciclo. Atentar aos fluxos dos ciclos, ver o todo e ver a mutação. A gente, às vezes, quer tapar, né? A gente não quer ver o que muda. A gente tem que olhar para isso, né?
E como ele tem a base na natureza, o princípio do taoísmo, está aqui escrito: a natureza é sábia, sabedoria é seguir as leis da natureza. O ser humano faz parte da natureza, né? Então tem esse lugar. E uma outra frase bonita que está ali também, que é: ser feliz é ser criativo. Porque o criativo é todas as linhas yang, que é o primeiro hexagrama do I Ching, que é o céu. É toda a inspiração, é tudo que vem do alto. Então, olhar para a felicidade também como algo da criatividade, como algo do fluir. Porque às vezes a felicidade, ela é um estado, né? A gente não vai estar sempre feliz, por exemplo. Mas como que a gente alimenta a nossa criatividade? Pra gente poder alimentar esse lugar também desse estado. A gente não pensa nisso. Mas quando a gente tá na tristeza, a gente fica lá. Mas a gente alimenta o nosso criativo quando você fala: eu vou tocar. Porque quando eu toco, eu alimento o meu criativo. Eu alimento a minha alegria, eu alimento o meu espiritual, né? Então, quais são as ações que você faz para alimentar o seu criativo? Quais são as ações que você faz para observar a natureza, para ver o que tá fora dentro de você? Né? Quando que você olha para uma natureza, você vai num parque, ou você está refletindo sobre uma coisa, você fecha o olho e olha essa coisa dentro de você. Aonde está isso em você? Nossa, pensei no Kybalion. Sim, o que está em cima na lei da correspondência. Eu ia te não fazer uma conheço, pergunta. As 7 leis herméticas. E eu posso procurar uma coisinha só que eu queria ler? Lógico. Eu estava procurando aqui. Tem algumas coisas que são as verdades, né? As grandes verdades que traz no I Ching. Essa, inclusive, é uma página bem anotada. Vou mostrar aqui para vocês. Porque tem alguns princípios muito fortes do taoísmo aqui, né? E que fala sobre a mutação, ou seja, tudo se transforma o tempo inteiro. Isso já linka com a questão da impermanência, né? Que tudo muda, então nada se mantém da mesma maneira. Os paradoxos que a gente tem na natureza. Nossa, sim. Né? Essa falsa dualidade que parece que uma coisa é separada da outra, mas é um fluxo contínuo, elas só são opostas, elas se complementam. E a transitoriedade, né, das coisas. Então, isso tudo são as verdades que a gente tem no taoísmo e que o I Ching é essa base para isso. Eu trouxe outros 2 livros aqui que eu queria mostrar. Esse é do Roberto Otso, que é meu professor, que se chama Sabedoria da Natureza. Ele fala sobre os princípios do taoísmo, fala um pouco sobre o I Ching e os ensinamentos, né? Zen, ele, se não me engano, ele se iniciou também no taoísmo, depois ele seguiu mais pelo lado da filosofia. E o próprio Tao Te Ching, que aqui sim são os aforismos, né? São 81 aforismos, traduzidos pelo mestre Sherne, e tem as explicações. Então o aforismo, ele é um poema curto, né? Chinês, e aí os grandes mestres falavam só isso, e isso já para eles fazia sentido ali na época. O mestre Sherne, ele explica cada linha do aforismo nesse livro. Não tô sendo pago também, de novo. Tem que começar a cobrar mais essas coisas. A professora Lúcia Helena Galvão, ela fez uma leitura do Tao Te Ching. Sim. Então ela tem lá uma leitura completa, inclusive se acha aí acho que no canal da Nova Acrópole. Então só para fazer esse link, para quem se interessar, né, quiser saber mais sobre o Tao Te Ching, às vezes não quer comprar o livro, quer entender um pouco antes o que é isso, tem que online, é tem online. E aí como, sei lá, né, não sei quanto as pessoas têm contato, né, sim, e tudo mais, sim. Então tem aí vários atalhos, né, na internet hoje se acha de tudo. Inclusive uma coisa que a gente tava falando é de como essas coisas se assemelham com Kybalion, né? Eu não tenho esse conhecimento, então... Sim. Uma das coisas que você comentou agora há pouco são que as coisas não são necessariamente diferentes. Por exemplo, a gente mudou a temperatura algumas vezes agora da sala. O frio não é diferente do calor, isso é uma variação dele. Exato. Assim como muitos outros sentimentos. O fenômeno é a temperatura. Exatamente. Mas o frio é a temperatura. É como se fosse uma linha e eles estão nos extremos. Sim. E eu acho que isso, assim, bom, são leis universais, né? Assim, é muito louco que você vai andando no caminho da espiritualidade e, de novo, né? Você acaba esbarrando nessas coisas que são muito comuns em várias linhas, né? Sim. Várias linhas de pensamento e de filosofia, né? Tem uma imagem que eu gosto muito que tem a montanha. Né? A montanha para chegar, então, no caminho da espiritualidade. Um vai por esse lado, o outro vai por aquele, outro vai por aquele, outro vai por... São vários os caminhos possíveis, mas
é um objetivo único, né? E a montanha é a mesma. É a montanha mesmo. Uhum. Então são compreensões diferentes, são visões diferentes de uma mesma trajetória, né? Ah, aqui tem mais árvore. Não, porque eu passei por um caminho que tinha pedra. Ah, mas eu passei por um rio. Quem tá certo, quem tá errado, né? Passou, né? Não tem esse lugar. Subiu a Que montanha. te serve, exato. Massa. Esse caminho tá legal pra você? Não gostei muito desse daqui, acho que eu vi um atalho, eu vou por aqui. E aí, o atalho também é uma coisa engraçada, que às vezes as pessoas querem atalho pra chegar rápido. Isso é ego. Sim. Sim. E aí tem uma coisa muito bonita, inclusive desse livro do Roberto, que ele fala: a água vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é necessariamente o caminho mais curto. E aí ele dá o exemplo do rio Tietê, que nasce no interior de São Paulo, mas ele não vai em direção à Serra do Mar. Pelo relevo, ele vai indo e ele percorre mais de 5.000 quilômetros, uma coisa assim, e vai desembocar num mar, num outro lugar. Então ele vai pelo caminho mais fácil, a água foi pelo caminho mais fácil, mas é o caminho mais rápido. O rio fica reclamando: ai, porque eu tava a 22 quilômetros, vou ter que andar 5.000? Não tá, entendeu? Então assim, imagina se esse rio fosse os 5.000 quilômetros reclamando. Ninguém aguenta, né? Entende? Então a água, ela é o que ela vai, ela flui. E ela faz o curso que ela tem que ter para chegar onde ela tem que chegar. O mar só é grande porque ele tá numa planície mais baixa. Se isso não é um exemplo de humildade... Então, isso é um Nossa. aforismo, olha só. Aí você desdobra, né? Vai, fica E é aí. super profundo, né? O que a gente conhece do oceano? Pois é, né? É um dos maiores mistérios da Terra. Na verdade, tem uns estudos aí, eu não sei se isso ainda está atualizado, mas a gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o Sim. oceano. É, isso permanece. Bizarro. E qual que são os arquétipos que a gente usa quando a gente fala do inconsciente? Quando a gente fala das emoções, dos sentimentos? É água. A profundeza, né? É água. Submergir, né? Assim, toda vez, essa hora é a pior hora do podcast, que é quando ele tá acabando. Porque, assim, o desejo é que seja contínuo, né? Mas, enfim, as mutações chegam, os finais chegam A também. desilusão é O esse tempo vai podcast não mudando. vai durar infinitas horas. É, pois é. Faz parte. Então a gente vai se encaminhando agora pro final. E, como sempre, tem aquelas perguntas clássicas. Algum desejo pro futuro? Então, sim, eu desejo encontrar um caminho terapêutico onde eu aborde tanto o som quanto as terapias que eu faço. Porque é isso que eu acredito enquanto cura, enquanto processo de missão que eu tenho. Cada vez mais eu tenho buscado me conectar com algo que faz sentido para mim, para que eu possa não só desenvolver em mim, mas também conseguir levar isso para outras pessoas. Então esse é o meu desejo, trabalhar mais com isso, fazer isso acontecer de uma maneira mais fluida. Qual é a maior virtude da humanidade? O amor, o cuidado, E qual a maior debilidade da humanidade? o ego. Porque o ego é onde a gente disputa, a gente quer ter poder, a gente quer ter mais sempre, uma ganância, e a gente tem visto aí guerras, a gente tem visto tudo isso que é causado pelo ego, Sim. né? Não tem outro lugar. Se a gente tem guerra hoje no mundo, a gente já perdeu. Porque as pessoas estão morrendo, pessoas inocentes estão morrendo por causa de ego e de disputas de poder. Isso é ego, né? Por que as pessoas não se juntam nesse lugar do ego para, inclusive, solucionar questões grandes ainda que a gente tem, que poderiam ser solucionadas, né? Questões de fome, questões, né, de saúde básicas. Né? Tudo isso vem por causa do ego. E a caridade, o amor é o que é uma virtude muito grande, né? Porque essa ajuda é nos momentos onde você menos espera, você vai ter esse encontro ali para ajudar. Qual que é o sentido da vida? Ixi. Isso é difícil demais. Se alguém tivesse uma resposta rápida para isso, sim, ia ser bom. O sentido da vida, eu acredito que é o servir, se conectar com a sua missão de alma, estar a serviço, ser instrumento para o que você veio fazer, buscar uma evolução. Eu acho que isso é o sentido da vida. Se você fosse embora hoje, assim, pá, e aí fosse apagado tudo,
Se eu pudesse deixar uma mensagenzinha sua, assim, o HD é muito pequeno. É um pendrivezinho, disquetezinho. Quem tá ouvindo aqui sabe que é disquete, pegou a referência, hein? E só vai dar pra deixar um recado. Um só. A vida vale a pena. Matou a formiga com bala de Bom. canhão. Parem pra ouvir música, né? Ouvir de verdade. Sim, como se fosse um momento do dia de vocês. Sim. É Isso. assim, ó. Agora eu vou ouvir Música. Isso. entendeu? Desliga Deita o no celular, sofá. Isso. deita um Fecha o pouquinho. olho. Ou liga a caixa de som, ou bota o fone. Eu É sou isso, super né? ritualístico. Eu tenho uma coisa assim que quando algum artista que eu gosto muito lança um álbum, alguma coisa, eu vou num lugar que dê pra ver o pôr do sol, boto o celular em modo avião e cara, pode cair o mundo, eu não vou tirar o fone É de isso. ouvido. É diferente de escutar a gente, ainda mais hoje em dia com músicas de 2 minutos no rádio ou 15 segundos eternos da mesma Exato. música no Instagram. É. A gente não tá mais entrando, né? Cara, é música a coisa mais linda que existe. É preciosíssimo esse momento, né? De parar pra se Nossa. relacionar com o som. Vai te levando pra lugares que você não imagina. E se relacionar com os outros também. Vão a concertos. Ah, mas eu não entendo nada de música clássica. Mas vai, vê o que você sente, né? Vai com outras pessoas, conversa. A gente tá perdendo muito por causa da rede social, esse lugar da troca. Posso finalizar só com uma coisa? Claro, por favor. Todas as coisas. Eu queria falar sobre essa questão da rede social, que ela é muito boa porque ela conecta a gente com muitas coisas, mas ela também nos desconecta e faz a gente esquecer o tempo real da vida. As coisas acontecem muito rápido, né, nas redes sociais. E a frustração muitas vezes pode vir porque na vida as coisas não acontecem na mesma velocidade. E a gente tem que saber acolher isso, a gente está perdendo muito isso. E isso está sendo a causa de muitas ansiedades, de estresse, de um monte de questões complicadas da saúde mental também, né? Pesquisa o que te faz sorrir, né? Que momentos da sua vida você lembra que você teve momentos com outras pessoas ou com você mesmo que te deram prazer, assim, né? Pesquisa isso, né? Não deixa isso de lado, porque isso é você. E não tem pessoa mais importante da sua vida do que você, né? Se você cuida de você, você consegue cuidar dos outros. Se você não cuida de você e você não tá bem, você não consegue fazer nada. Você não trabalha, você não estuda, você não... Então, cuidem de si mesmo, né? Dedica um tempo a isso. Assim como a gente às vezes se joga no trabalho e faz um monte de coisa, reserva um tempo pra você e se compromete com você. Porque não tem terapia nenhuma que faça você mudar se você não quiser mudar. A mudança tem que partir da pessoa. Não existe milagre nesse lugar. Existe trabalho, e é um trabalho árduo. Tem coisas maravilhosas ao decorrer desse trabalho terapêutico, desse encontro consigo mesmo, mas você tem que querer entrar no processo. Não existe mágica, um pozinho que resolveu o problema. Não existe. Lembra, a água ela flui pelo caminho mais fácil, não significa que seja o caminho mais curto, né? Então, é isso. E a água, ela pode ser rasinha quando ela começa, mas ela desemboca lá no oceano. É a mesma água. A gente é parte de um todo. A gente não está desconectado da natureza. A gente não é uma coisa à parte, né? A gente tem que cuidar disso. É a natureza. A gente é a natureza. É isso. Muito obrigado, Cíntia. Eu que agradeço o convite. Nossa, obrigado por estar aqui. Esse tempo. Obrigada. Nossa, que presente. Que conversa deliciosa. Obrigado por esse presente. Eu que agradeço. Bom, como as pessoas podem encontrar você, então, descobrir mais sobre o trabalho, tanto quanto com a música, quanto o seu trabalho mais relacionado Às às terapias. Quais contatos você quer compartilhar com a galera aí? Tem o Instagram, que é @CínthiaGasparetti, com 2 T's, e no final... tem um ponto, não tem no meio? Cinthia @Cinthia.Gasparetti. Isso, Vai boa, estar aqui obrigada. embaixo também. Ou aqui vai aparecer na tela quem estiver assistindo aí no YouTube. No próprio Instagram dá pra me contatar pelo WhatsApp, pra mandar mensagens e tal. Dá pra mandar por lá Se quiser também. uma consulta. Eu tô atendendo na região da Vila Pompeia, numa sala. Tem alguns atendimentos que eu consigo fazer online, por exemplo, radiestesia eu consigo atender online, Xing eu consigo jogar online, e terapia multidimensional também. Só acupuntura mesmo que a gente precisa estar com a pessoa ali, né, para os pontos, para o reequilíbrio e tal. Então tem esses 2 lugares. E eu faço parte de um projeto também, como terapeuta voluntária,
Eu vou deixar também o Instagram desse projeto. O objetivo desse projeto é levar as terapias a um preço acessível para o maior número de pessoas. Terapias alternativas, tem acupuntura, tem barra de axis, tem uma série de outras terapias. Todas as terapias a preço de R$26, que é um preço social. E esse valor ele é revertido para atender famílias que tenham necessidade que o projeto atende. O nome do projeto é Mãos em Movimento. Então, todos os terapeutas são voluntários. O espaço também que a gente atende é um espaço cedido voluntariamente. E esse valor ele é revertido para causas sociais, né? Então, vou deixar também aqui, acontece uma vez por mês em geral. E aí eu deixo depois o contato também. Ótimo, perfeito. Combinado. Agradecemos aí quem tá ouvindo a gente também. No próximo episódio a gente também tem uma convidada muito especial aí, vamos ter um papo bem legal. Então fica o convite também, além de acompanhar a Cíntia, se você tá ouvindo a gente, conhecer o nosso trabalho um pouco mais a fundo. Tem a página no Instagram, a gente também tem as nossas músicas, todos os assuntos que a gente traz aqui são frutos que geram a composição das nossas músicas também. Então fica o convite aí, se você colocar no Spotify Toros, né, o nome do nosso podcast é Alquimia de Si, se você colocar Toros, você vai ouvir as nossas músicas aí também e se conectar de uma forma um pouco mais artística. A gente vai amarrar o começo desse nosso papo aqui com a Cíntia, com essa segunda metade aqui, tudo num universo só, então fica esse convite também. Daqui 2 semaninhas a gente tá de volta às 8 horas da noite com o próximo episódio. É isso. Até a próxima, a gente se vê em 2 semanas. Obrigada pelo convite, um beijo, pessoal. Cíntia. Valeu. Beijo, queridos. Obrigada, viu?